vamos ler na palavra de Deus, no livro de Êxodo, no capítulo 25. Êxodo 25, a partir do verso 23, nós lemos a respeito da mesa, da proposição que havia no tabernáculo. Eu queria falar sobre isso. Diz assim a palavra de Deus: também farás a mesa de madeira de acácia, terá o comprimento de 2 côvados, a largura e de 1 côvado e a altura de 1 côvado e meio. De ouro puro a cobrirás e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhes farás moldura ao redor da largura de 4 dedos e lhes farás uma bordadura de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro e porás as argolas nos 4 cantos que estão nos seus 4 pés. Perto da moldura estarão as argolas como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. Por meio deles se levará à mesa. E também farás os seus pratos e os seus recipientes para incenso, e as suas galhetas e as suas taças em que se hão de oferecer libações de ouro puro dos farás. E o verso 30 nos diz da finalidade desta mesa: e porás sobre a mesa os pães da proposição diante de mim perpetuamente. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Pai, abre nossos olhos para enxergarmos na Tua palavra aquilo que nos edifica, aquilo que pode trazer consolo, conforto, correção, admoestação, enfim, aquilo para o que o Senhor já designou esta palavra nesta noite. Pedimos isso porque não está em nenhum de nós a capacidade de entender a Tua palavra como ela deve ser entendida. Precisamos que o mesmo Espírito que a inspirou possa nesta hora nos trazer compreensão. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como nós, ou muitos de vocês já devem ter ouvido e já sabem, o tabernáculo era um local onde Deus se encontrava com o seu povo, mas o povo representado apenas na pessoa do sacerdote. Em outras palavras, não é muito correto você associar o tabernáculo com a igreja. E a distinção básica é a seguinte: o povo de Israel não entrava dentro do tabernáculo como os senhores e as senhoras estão entrando na presença de Deus. Então só nisso já é uma diferença drástica do tabernáculo para o templo como nós temos hoje. Então o tabernáculo ele era um local, um recinto bastante restrito. E dentro dele havia várias coisas. E dentre elas, esta mesa. Era uma mesa semelhante à mesa que nós temos ali hoje preparada. E essa mesa, ela tinha características que lembrava que ela era parte de um jogo. Ou seja, ela era feita de ouro. Não era maciça, obviamente, porque ela teria que ser carregada. Imagina uma mesa dessa de ouro maciço. Aí ia pesar quase 1 tonelada. E não tinha como os sacerdotes carregarem isso pela peregrinação no deserto. Então ela era feita de madeira de acácia e revestida ou folheada a ouro. Isso lembrava, obviamente, que ela era parte do conjunto da Arca da Aliança, da mesa de ouro e também do candelabro. Eram os 3 utensílios de ouro ali dentro do tabernáculo. Mas vamos voltar às nossas mentes agora para entender um pouco sobre esta mesa. Eu não sei como é o costume de vocês na ocasião do almoço. Algumas mães, algumas senhoras não gostam, às vezes, vamos deixar só para o domingo, porque às vezes durante a semana nós temos uma vida tão corrida que alguns de nós quase não temos tempo nem para comer.
que dirá escolher quando, como ou com quem comer. A gente não tem tempo nem de comer quase. Mas no domingo, geralmente, na casa dos meus pais e na minha casa hoje, sempre que a esposa prepara o almoço e termina, arruma a mesa, você sabe que a gente deve sempre estar e comer. Minha esposa, ela gosta que nós tomemos as nossas refeições sentados à mesa e não com o prato na mão sentado na frente da televisão. E uma coisa que ela detesta é, depois de ter feito o almoço, gastado tanto tempo preparando, ter que ainda arrancar os meninos de dentro do quarto e chamar para almoçar, né? Está pronto? Isso não deve acontecer com os senhores, né? Mas é muito comum ter que arrancar os filhos do quarto e trazê-los para sentar à mesa para almoçar. E por causa da prática comum na casa dos meus pais, sempre havia um padrão, né? Os irmãos, nós somos ainda, graças a Deus, ninguém foi levado aos céus. Nós somos 5 irmãos e meu pai e a minha mãe. Então, na mesa já tinha um local designado. E geralmente, quando nós chegávamos em casa e vimos que a mesa estava preparada, mais preparada do que comumente, ou com um tipo de talheres, ou com os pratos que a gente raramente via no dia a dia, a pergunta é, quem que vai almoçar aqui hoje? Por quê? Porque a mesa está preparada de uma maneira diferente. Comunica uma ideia de que alguém especial irá participar do almoço, ou para quem é esse almoço, porque eu nunca vi a senhora fazer esse tipo de comida. A gente come só arroz, feijão, filé e ovo, alguma coisa, e hoje tem tanta coisa. Então, qual é a finalidade desta mesa? Uma pessoa que entrasse então no tabernáculo viria, obviamente, esta mesa preparada com alguns utensílios sobre ela. E a pergunta era basicamente esta: qual é a finalidade desta mesa e daquilo que era colocado sobre ela? Eu queria então, nesta noite, falar sobre 5 lições que nós podemos aprender a respeito desta mesa que havia dentro do templo. E é importante, irmãos, nós pensarmos sobre isso, porque o tabernáculo não era um local que você entrava e estava cheio de coisas. Tinha muito poucas coisas no tabernáculo. Então, quem entrasse no tabernáculo viria a mesa, o candelabro, o altar do incenso e depois da cortina a arca da aliança. Então, pouquíssimas coisas. Então, é importante nós entendermos a finalidade dessas coisas. Então, a primeira delas, onde é que estavam na mesa os pães da proposição, ou os pães da presença? Veja aí no texto que nós lemos, no versículo 30, nós lemos que os pães eles eram colocados sobre a mesa. E os pães, eles eram colocados de uma maneira simbólica que eles estivessem apresentados perante o Senhor. Então, esta era uma característica. A mesa que estava ali era uma mesa de ouro, era uma mesa dedicada para esta finalidade. E aquilo que era colocado sobre aquela mesa tinha o significado de estar se colocando algo diante do Senhor. Então não era uma mesa qualquer, não era uma mesa como às vezes nós temos nas nossas casas, uma mesa no canto da sala que na segunda-feira ou no dia que a faxineira vem, deixa tudo arrumado. Mas aí vai chegando um da escola, já deixa uma roupa, depois chega outro, deixa uma chave, depois deixa um livro, deixa uma carteira, deixa uma apostila. Quando chega no final do dia, aquela mesa já tem de tudo. E ela já não tem mais a finalidade que ela tinha, que era só colocar, às vezes, um arranjo, um vaso com a flor. E às vezes a mãe chega, de quem é isso? De quem é isso? E tem que tirar tudo daquilo, porque aquela mesa, ela não é um depósito de coisas que não têm utilidade. É só para colocar o vaso. Essa mesa, irmãos, não era uma mesa para colocar qualquer coisa. Diz o texto que o que era então colocado sobre ela tinha essa finalidade de ser colocado para apresentar
diante de mim, diz o texto, é o próprio Deus falando, que era colocado lá, era colocado perante mim. Então essa era a primeira finalidade. A mesa de ouro no tabernáculo era um ponto, era uma plataforma, era um local onde qualquer coisa colocada ali era como se você estivesse colocando nas mãos de Deus. Então essa era a primeira consideração a respeito disso. Havia muitos outros tipos de ofertas no tempo do Antigo Testamento. Ofertas de manjares, ofertas de pães asmos, ofertas de vários tipos, mas a oferta colocada sobre a mesa de ouro dentro do tabernáculo era somente esta. Então é de fato algo especial. E a lição que nós aprendemos então, básica e inicial a respeito desta mesa, é que existem há coisas, irmãos, que nós só podemos apresentar diante de Deus como oferta a Deus na casa dele. Há muitas coisas que você pode fazer e ofertar a Deus como sacrifício agradável a Deus no seu trabalho, na sua casa, na sua vida, na sua jornada, caminhando ao redor deste mundo. Mas existem coisas que só serão aceitas e consideradas como entregues e dedicadas a Deus se você fizer na casa dele. E este é um exemplo disso. Aquela mesa, ela era dedicada a isto. E é importante que nós, como povo de Deus, nos lembremos disso. Há uma importância, mas há também uma exigência da parte de Deus, que nós estejamos sempre juntos, nos congregando. Não é porque simplesmente nós devemos estar aqui, porque se não estivermos aqui dentro dessas quatro paredes, nada acontece. Não, muitas coisas acontecem fora daqui. Mas algumas coisas, elas só acontecem aqui. Não por causa deste local, não por causa de você, não por causa de qualquer coisa, mas é porque Deus, Ele quis que nós, juntos como igreja, apresentássemos algumas ofertas diante dele. Então, essa mesa é um exemplo disso. É por isso que a ceia, ela é oferecida na igreja, no meio do povo de Deus reunido. Algumas exceções, quando pessoas estão enfermas e que elas não podem mais participar, não podem se deslocar até a igreja, então os pastores são recomendados a levar a ceia até o enfermo, até a pessoa que não pode mais participar. Mas o pastor não vai receber uma ligação: pastor, eu estou saindo vou participar de um show mais à tarde, não tem como ir na igreja, pastor. Então, se o senhor quiser dar a ceia, você vai ter que vir aqui em casa. Esse tipo de atendimento ao cliente a gente não faz. Mesmo porque seria um pecado grave diante de Deus. Por quê, irmãos? Porque a oferta é oferecida na mesa, que é a mesa que Deus escolheu para servir o seu povo. Então, esta é a primeira lição. A segunda lição a respeito desta mesa, continuando pensando sobre ela, é quantos pães da proposição havia? Veja comigo, segure o seu dedo aí no Êxodo 25 e abra em Levítico, no capítulo 24, é um comentário rápido a respeito também desta mesa. Veja lá comigo, Levítico, é o próximo livro, depois de Êxodo, capítulo 24. Nos versos de 5 a 9. Veja só quantos pães eram. Essa é uma outra informação importante. Diz aí, também tomarás, eu estou lendo Levítico 24, 5. Também tomarás da flor de farinha e dela cozerás 12 pães. Então o número dele eram 12. Eram 12 pães que eram colocados sobre a mesa. Cada um dos quais será de 2 dízimas
de 1 efa. Então, a medida dos pães era exata. Não era um pão de 600 gramas, um pão menor. Não, os pães eram todos iguais, tinham uma medida exata do material com o qual eles eram feitos. E diz ainda que, versículo 6, e os porais em 2 fileiras. Então, eles eram arrumados sobre a mesa desta forma, em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa de ouro puro. E Levítico confirma a informação de que tudo que era colocado na mesa era como se estivesse colocado perante o Senhor. E diz ainda que sobre cada fileira, olha só, sobre cada fileira porais um incenso puro. Então, entre os pães havia o incenso. Incenso já tira um pouco a ênfase de que esse pão era para ser comido, porque incenso e comida não combinam bem, talvez nos nossos dias, mas em Israel já é uma dica de que esses pães eles tinham uma outra finalidade. Veja que era para colocar o incenso, e o incenso era para o pão. E ele que será para o pão como porção memorial. É oferta queimada ao Senhor. Em outras palavras, aqueles pães colocados sobre a mesa, 12 deles, separados em 2 fileiras de 6. Entre esses pães havia o incenso, e esse incenso servia para o pão como um gesto memorial de que alguma coisa era elevada a Deus. O incenso no Antigo Testamento, irmãos, é símbolo de intercessão, muitas vezes associado com as orações do povo de Deus subindo até Deus. Alguns sacrifícios oferecidos no Antigo Testamento é descrito como Deus recebendo-os como aroma suave. Então, a ideia do incenso é bastante interessante neste caso, porque os pães, eles não têm como eles mesmos falar alguma coisa para Deus ou de oferecer alguma coisa a Deus. Então, o incenso ali era de maneira simbólica, como se aqueles pães estivessem sendo erguidos até a presença de Deus. Porque diz o texto que o incenso será para o pão como uma porção memorial, que é a oferta queimada ao Senhor. Então, nós já sabemos então que eram 12 pães, já sabemos que eles eram colocados sobre a mesa. Em terceiro lugar, vamos pensar um pouco de onde vinham esses pães. Quem é que preparava esses pães? Será que eram os sacerdotes? Era Arão? Quem é que fazia o preparo desses pães? Veja, seguindo no texto de Levítico, como estávamos lendo, no versículo 8 diz que em cada sábado Arão os porá em ordem perante o Senhor continuamente da parte dos filhos de Israel. Ou seja, esses pães eles eram oferecidos, eram trazidos pelas tribos de Israel. Daí a dica de serem 12. Essa é a evidência. Em outras palavras, esses pães então, eles representavam, cada pão desse era como se uma tribo de Israel tivesse sido colocada na presença de Deus lá dentro do tabernáculo, sobre a mesa da proposição. Então essa era uma oferta trazida, eram pães preparados pelo próprio povo e eram colocados diante do Senhor. O que era feito, irmãos, em quarto lugar? O que era feito com esses pães? Eles eram colocados lá, e aí? Eles eram comidos? Eles eram deixados lá até endurecer? O que era feito com esses pães? Mais uma vez, o texto que nós lemos, seguindo a leitura em Levítico 24 ainda, nos diz que eles serão de Arão e seus filhos, os quais os comerão no lugar santo,
porque são coisa santíssima para ele, das ofertas queimadas ao Senhor como estatuto perpétuo. Então, esses pães, eles não podiam ser comidos por qualquer um. Eles ficavam lá na mesa, passavam uma semana e depois, então, eram retirados. Só teve uma pessoa que resolveu comer uma vez esses pães, que foi Davi, uma vez, com os seus valentes, passando perto do altar, e ele estava com fome, e o sacerdote advertiu: olha, esses pães, se eu fosse você, eu não comia. Porque tem uma lei na palavra de Deus que fala que não pode qualquer pessoa comer desse pão. Eles são dedicados aos sacerdotes. E Davi jurou de pé junto que ele teria condições de comer, não só ele, como também os seus valentes. Mas esse é um detalhe, ele acabou comendo os pães. Isso pelo jeito não tornou regra, porque o fato de Davi ter comido daqueles pães não deu autorização para qualquer pessoa começar a comer a partir de então. Então esses pães, eles eram essencialmente dedicados e apresentados a Deus. E eles eram para ser comidos pelos sacerdotes como uma representação de um povo que está participando, tendo comunhão com Deus. É por isso, irmãos, que quando nós celebramos a ceia, nós, pastores, sempre perguntamos: você está em plena comunhão com a sua igreja? Porque a ceia, ela é um símbolo, ela é um gesto de comunhão. E se você não tem essa comunhão, se você não faz por onde buscar essa comunhão, ou se você já se empenhou em destruir essa comunhão, praticando aquilo que a palavra de Deus condena, então não é de maneira nenhuma benéfico que você participe. Então a presença, os pães colocados ali, eles eram símbolo desta comunhão. E em quinto e último lugar, o que acompanhava esses pães aí sobre a mesa? Isso pode nos ajudar a chegarmos a uma conclusão sobre a finalidade deles. De volta ao capítulo 25 de Êxodo, veja que junto com os pães, Êxodo 25, versículos 29 basicamente, nós lemos que os pães, eles eram colocados sobre a mesa, e também havia pratos, havia os seus recipientes para incenso, havia as suas galhetas, para quem não sabe o que galhetas são jarras, tá? E havia também, diz o texto, as taças em que são oferecidas as libações. Libações são ofertas que são em forma líquida. Então, o arranjo desta mesa dava a entender que ali era um banquete. A mesa não era simplesmente uma mesa com os pães colocados, mas ela era colocada e arrumada de tal maneira que a pessoa que chegasse e olhasse para aquela mesa, ela entendia imediatamente que estava diante de um banquete preparado. E banquetes no Antigo Testamento são evidências de comunhão. Banquete é sinônimo de comunhão. Senta-se à mesa e compartilha-se um banquete com pessoas que você quer manter comunhão. Mas qual a finalidade disso tudo? Nós temos aqui o banquete, nós temos no tabernáculo também. Jesus, uma ocasião, ele contou uma parábola muito interessante a respeito da mesa. Veja comigo lá em Lucas, no capítulo 22. É uma parábola muito pertinente àquilo que estamos tratando. E eu queria concluir com esta parábola. A parábola, ela é relatada em Lucas, no capítulo 22. Olha só o que Jesus diz. Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 7.
Lucas 22, a partir do versículo 7, diz aí, chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide, preparar-vos a Páscoa para que a comamos. E eles perguntaram: onde queres que a preparamos? Então lhe explicou Jesus: ao entrar na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar de onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhe dissera, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com eles os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois os digo que nunca mais a comereis até que ela se cumpra no reino de Deus. Há muitas coisas, irmãos, que nós não sabemos a respeito de como será quando nós chegarmos no céu. Uma coisa que eu tenho certeza irá acontecer bem no começo de tudo é que nós cearemos com Deus. E esta preparação que Jesus faz, ele antecipa exatamente esta comunhão que o tabernáculo por vários séculos havia ilustrado. Os pães da proposição, colocados sobre a mesa, simbolizava os preparativos que Deus sempre fez para que o seu povo estivesse em comunhão com Ele. A ideia do tabernáculo é uma ideia passageira, porque Ele quer que nós, na verdade, e não os pães que nos representam, mas que nós estejamos na presença dEle, estejamos assentados à mesa com Ele. É esta comunhão que nós precisamos buscar manter com o nosso Deus. Nosso Deus é um Deus que Ele busca a comunhão, Ele se empenha em criar todos os meios e nos dar todas as condições para que tenhamos comunhão com Ele. Mas às vezes eu temo que, diante de tudo que Deus prepara, ainda assim, muitas pessoas simplesmente ignoram aquilo que Deus tem feito e preparado. A semelhança, às vezes, dos filhos que as mães, após terem feito o almoço, preparado o banquete em casa, ainda tem que ir atrás dos filhos para trazê-los à mesa para comer. E às vezes é assim que nós vemos o povo de Deus, em alguns casos, agindo. Diante disso, irmãos, então fica o desafio, fica a admoestação. A mesa do Senhor é um símbolo maior do interesse que Deus tem em ter comunhão conosco. É o interesse de Deus em estar de maneira próxima, não simplesmente nos ensinando. Deus, quando quer ter comunhão conosco, Ele não quer ter comunhão como eu estou tendo com vocês aqui. Vocês ficam assentados aí quietos enquanto eu falo alguma coisa. Não era esse tipo de comunhão que Deus queria ter com o seu povo. No jardim do Éden, diz a Bíblia que Ele andava com Adão e Eva no jardim. Então era uma caminhada, seja lá o que Deus falava com eles. Era num contexto de caminhada. Cuidado aí, Adão, não pisa nessa planta aí, vem mais para cá. E eles iam andando, falando sobre a Trindade, falando sobre as grandiosas coisas de Deus. Esse era o contexto. Vamos nos assentar aqui agora. Deixe-lhes contar como é que foi que eu criei esse astro e assim por diante. Então, a ideia de comunhão de Deus não é simplesmente uma comunhão formal, mas é uma comunhão verdadeira, informal. Eu queria desafiá-los então a participar da mesa como nós participaremos em breve.
a pensar sobre isso. O que nós temos preparado aqui é apenas um símbolo daquilo que o Deus já preparou de antemão. E os pães da proposição que eram colocados sobre a mesa, eles na verdade foram de maneira efetiva e final cumpridas na pessoa de Cristo. Cristo disse, ele era o pão da vida e era ele que foi oferecido a Deus e foi a intercessão dele que de fato agradou a Deus e chegou até os pais. Que nós possamos, irmãos, pensar mais delongadamente e mais cuidadosamente sobre essas coisas. A igreja presbiteriana não tem muitos adereços teológicos, nós não temos santos, nós não temos velas, nós não temos água benta, nós não temos várias coisas. Mas existem algumas coisas que nós temos que são de suma importância. E uma delas é a mesa do Senhor. Que estejamos sempre prontos, preparados e cônscios daquilo que ela significa. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, muito obrigado pela Tua palavra, o lembrete que ela nos traz. Ajuda-nos, ó Deus, a manter, a desenvolver e a buscar a comunhão contigo, a fim de que esta mesa, ó Deus, celebre aquilo que de fato existe. Nós pedimos isso em nome de Jesus, aquele que é o nosso intercessor, aquele que fez com que esta comunhão de fato acontecesse e se concretizasse. E é em nome dele que nós oramos. Amém.